Olá, segundo ano. Continuando nosso trabalho aqui de busca de facilitar as questões da AP do segundo bimestre de 2020, né? Nós iremos trabalhar agora com as questões de 5 ao 10. Lembrando que aqui são a busca pelo como se faz o exercício e não as respostas. Então, você precisa analisar as questões, estudar, interpretar e daí tentar resolver na sua AP, tá? Então vamos lá. A questão 5 e 6 elas são parecidas, que é a montagem do sistema e apresentar a matriz que ela corresponde. Então aqui você não vai ter que se preocupar em resolver o exercício. É só a montagem da matriz, tá? Então vamos observar o passo a passo aqui. Então ele fala que uma loja de cosméticos oferece kits de produtos de beleza contendo batom, esmalte e sombra. Então o kit 1 são 3 batons e 2 esmaltes. O kit 2 são 5 batons e uma sombra. E o kit 3, um esmalte e uma sombra. E aí tá os preços correspondentes. Para encontrarmos os valores de cada produto de beleza, temos que encontrar a solução do sistema linear à matriz correspondente desse sistema é. Então, nós vamos buscar a matriz. Vamos montar o sistema. Veja, no primeiro kit, 3 batons, né, que eu coloquei B, mais 2 esmaltes E. Não tem nenhuma sombra nesse kit, então eu coloquei 0. E ele custa R$17. Agora vamos para o kit 2. 5B, né, que são 5 batons, e uma sombra. Você está vendo que não tem esmalte? Então eu coloquei 0 para o esmalte. E aí o total é R$20. Kit 3. Não tem batom. Então eu coloquei 0 para o batom, 1 para o esmalte, 1 para a sombra, igual a 9. Toma cuidado em colocar esses zeros, tá, na montagem. Por quê? Porque na hora de montar a matriz, você terá problema. Vamos transformar então em matriz. Veja aí a solução. O 3 é positivo no elemento 1, 1. Depois, na segunda linha, primeira coluna, né, é o 5. Depois o 0. E assim você vai substituindo os coeficientes, que é a parte numeral de cada um deles. E na última coluna são os valores, né, 17, 20 e o 9. Perceberam que você não vai ter que encontrar os valores desses produtos. É somente encontrar a matriz que corresponde a esse sistema. Isso tanto na atividade 5 e na atividade 6, a observação é sobre a matriz. Agora no 7, observe o que ele pede. Os valores de x e y que satisfazem o sistema de equações do primeiro grau são. Então ele quer saber qual o valor de x e qual o valor de y que tem resposta a esse sistema. Então observe. A primeira equação. Vamos trabalhar com a primeira equação. Eu tirei o MMC, certo? Dos denominadores aí da fração. Então, 5, 3 e 3. Aí eu dividi por 3, o 5 não consegue, mas aí 3 dividido por 3 dá 1. E na segunda linha ali do MMC, eu dividi o 5 por 5, que também deu 1. Aí eu multipliquei 3 vezes 5, 15. Aí observe, eu peguei essa primeira fração e multipliquei tudo por 15, que é o MMC. E aí ficou 1 vezes 15, 15. Aí x dividido pelo 5, mais 15y, né? 15 vezes y, dividido por 3. E 15 vezes 2, 30, dividido por 3. Aí simplificando, 15 dividido por 5 dá 3, 15 por 3 dá 5 e 30 por 3, 10. Então eu vou usar essa equação no meu sistema, para facilitar a conta. Segunda equação agora. Observe que eu tenho x sobre y. Então, daí o que eu fiz? Eu fiz uma multiplicação que a gente chama da multiplicação em cruz. Peguei o x vezes o 3, ficou menos 3x, igual a y vezes 1, 1y.
Tá? E vai ser essa equação. Eu vou passar o 1 para dentro, né? Vai ficar menos 3x menos y igual a 0. E essa é a segunda equação que nós vamos usar. Então, agora olha o sistema montado. Montado o sistema, eu transformei em matriz, igual o exercício 5 e 6. Tá? E agora, eu tenho que zerar esse menos 3 da segunda linha, o elemento 1, 2. Tá? Como que eu faço isso? Bom, eu olhando os números, eu não tenho que fazer multiplicação nenhuma. Por quê? Porque os dois números da primeira coluna são opostos, né? Iguais, ali 3 e menos 3, é o oposto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a linha 1 e somar com a linha 2. E eu vou transformar nessa nova linha 2. Então observe ali embaixo, ó. Copiei a linha 1, 3, 5 e 10 e fiz os cálculos que eu propus ali. Ó. Linha 1 é 3, mais a linha 2, que é menos 3. 5, que é a linha 1, mais o menos 1 da linha 2. E o 10 mais o 0. Olha como vai ficar a resposta. Então, a segunda linha ela está zerada agora. E perceba que eu tenho só uma incógnita na segunda linha. Então, eu aproveito isso. Olha ali. Na coluna do x é 0, na segunda linha. Mais 4, que está na y, igual a 10. Então, 4y é igual a 10. Passo o 4 dividindo. 10 dividido por 4. Simplificando por 2, o y é 5 meios ou 2,5. Depende a resposta como está. Ou em fração ou em decimal, tá bom? Indo agora, resolvendo a primeira linha. Então, a primeira linha era 3x mais 5y igual a 10. 3x mais 5, o y vale 5 dividido por 2, 5 meios. Então, coloquei ele e substituí, igual a 10. 5 vezes 5, 25. Então, 3x mais 25 dividido por 2, igual a 10. 3x é igual a 10 menos 25 sobre 2. Aí eu tenho que transformar esse 10 na base 2. Não são 10 inteiros? Então, quantas metades eu tenho em 10 inteiros? Eu tenho 20 metades. Então, 10 inteiros é igual a 20 sobre 2. E aí eu posso fazer menos 25 sobre 2. Então, 3x é igual a menos 5 sobre 2. Com isso, eu pego 3 e vou multiplicar em cruz. Então, esse 3 que está com x vai multiplicar com 2. Então, vai ficar que x é igual a menos 5 sobre 6. Dividindo um pelo outro, menos 0,83, e aí o 3 é uma dízima periódica. E essa é a solução desse exercício 7. O exercício 8 ele vai explicar sobre sistemas determinados, sistemas possíveis e sistemas indeterminados e sistemas impossíveis. Então, o primeiro, o que é um sistema determinado? Ele só tem um par ordenado como resposta. E aí tem um exemplo onde somente a solução possível é 4 para x e 3 para y. Então, esse é um sistema determinado. Sistema possível, mas indeterminado. Observem aqui como que funciona isso. Tá? Você tem mais de uma resposta para esse exercício. Então, observe que ele é proporcional, uma linha do sistema é proporcional a outra linha. Então, se você pegar a primeira linha do sistema e multiplicar por 2, você vai ter a equação de baixo, tá? Mostrando que vai ter infinitas soluções, porque, na verdade, as duas equações são iguais. Então, esse é possível, mas é indeterminado as respostas que ele tem. Sistema impossível é quando você começa a resolver ele e uma das equações acontece o que aconteceu ali. 0y igual a qualquer número. Ou seja, não existe nenhum número que tenha o denominador zero. Então aí você coloca que é impossível fazer esse exercício. Tá certo? Então esses são os 3 pontos. Se ele é possível e determinado,
significa que ele só tem um par ordenado como resposta. Possível e indeterminado é quando você tem várias respostas para o mesmo exercício, normalmente quando são proporcionais as duas equações. Impossível é quando você não existe um par ordenado que seja a resposta do exercício. Essa é a questão 8 aí que você vai tentar responder na AP. A questão 9 e a questão 10, além de pedir para você montar o sistema, apresentar a matriz, ele quer a resposta. Então aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo para podermos analisar esse exercício. Então observe aqui comigo, olha. Ricardo, Ana e Lúcia foram à papelaria e cada um fez o seguinte compra. Ricardo comprou 3 borrachas e uma lapiseira, pagando R$5. Ana comprou 2 borrachas, uma lapiseira e 2 cadernos, pagando pela sua compra R$14. Lúcia comprou uma borracha, uma lapiseira e 2 cadernos, pagando pela sua compra R$13. É correto afirmar que cada borracha, cada lapiseira e cada caderno, cuidado com essa palavrinha agora, pessoal, respectivamente. Então a solução vai ter que estar na ordem: borracha, lapiseira e caderno. Ele vai custar quanto? Então observe, na primeira, Ricardo, ele comprou 3 borrachas, uma lapiseira, mas ele não comprou caderno, gastou R$5. A Ana, ela comprou 2 borrachas, uma lapiseira e 2 cadernos, e gastou R$14. E a Lúcia, uma borracha, uma lapiseira e 2 cadernos, gastou R$13. Então, montando agora a matriz. Veja que eu peguei os valores numéricos e coloquei em ordem ali na matriz. Resolvendo agora essa matriz, que é a parte que pode causar um pouco mais de dificuldade, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar essa matriz. Por quê? Veja que eu tenho na linha da borracha, né, que seria o nosso X, aí, a primeira coluna, nós temos o 1 lá embaixo. Então, eu vou trocar a linha 3 com a linha 1. E isso vai nos ajudar no escalonamento ou na resolução desse exercício. Então, observe ali. Fiz a troca. Agora, o que é escalonar? Escalonar é transformar embaixo dessa linha que eu passei na matriz em 0. E aí eu vou poder fazer cálculos como multiplicações, somas, subtrações entre as linhas para zerar esses exercícios. Então vamos começar o nosso escalonamento. Na primeira regra, eu percebo o seguinte. Primeira coluna. Veja que eu tenho 2 vezes o número de borrachas do que a primeira. Então eu vou multiplicar por 2 a primeira linha, olha lá, linha 1. Multiplico por 2 e vou subtrair da linha 2. Para que eu faço isso? Para poder zerar a segunda linha. Então, olha lá, eu vou transformar em linha 2 esse novo resultado. Então, observe o que eu fiz aqui. 2 vezes o 1, né, 2 vezes a linha 1, que aqui no caso é 1, menos o 2, linha 2. 2 vezes 1 menos 1, 2 vezes 2 menos 2, 2 vezes 13 menos 14. E aí essa resposta de cada elemento eu coloquei na nova linha 2, que eu transformei. Até mudei a cor aí para você identificar que é essa conta. Agora nós temos que fazer a linha 3. A linha 3, eu vejo que são 3 vezes a linha 1. Então, eu peguei 3 vezes a linha 1 menos a linha 3. Então, ficou assim a conta ali para a nossa nova linha 3. 3 vezes 1 menos 3. 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 2 menos 0. E 3 vezes 13 menos 5. E aí nós chegamos nesse resultado de 0, 2, 6 e 34. Tá ok? Ainda não conseguimos escalonar por completo. Porque olha que tem o 2
na terceira linha ali que a gente precisa ainda eliminar. Então vamos transformar essa linha 3 outra vez. Peguei agora o seguinte, eu vi que na linha 2 tá, é 1 e na linha 3, 2. Então eu multipliquei a linha 2 por 2 e vou subtrair pela linha 3. Fazendo isso, eu consigo zerar esse número. Então observe a nova linha 3 como vai ficar. 2 vezes 0, né, que é o primeiro elemento, 0. 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 2 menos 6. 2 vezes 12 menos 34. Então eu peguei 2 vezes a linha 2 e vou tirar da linha 3. E aí eu cheguei nessa nova matriz com linha 1, linha 2 e linha 3. Então ela está escalonada? Sim, perceba que embaixo da linha está todo zero. A primeira coluna é da borracha, a segunda de lapiseira, a terceira de cadernos, tá? E a quarta são os valores. Então eu vou começar pela terceira linha porque ela só tem uma incógnita. São menos 2 cadernos igual a menos 10 reais. Então o caderno é igual a menos 10 reais dividido por menos 2. Cada caderno então custa 5 reais cada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 5 reais de cada caderno e vou fazer a segunda linha. Na segunda linha, lá eu tenho uma lapiseira e 2 cadernos. Agora, o caderno eu sei que custa 5 reais, então eu substituí uma lapiseira mais 2 vezes 5 é igual a 12. Uma lapiseira mais 10 reais é igual a 12 reais. Então, minha lapiseira custa 2 reais cada. O que eu vou fazer com essas respostas? Fazer a primeira linha agora, tá vendo? Olha lá. O B eu não tenho a resposta. Lapiseira 2 e o caderno 5. Então, substituindo, eu percebo que a minha borracha custa R$1. Agora, observe então a solução. Essa é a solução do nosso exercício. Cuidado com a palavra, ó, até risquei ali para vocês verem, respectivamente. Então a resposta tem que ser borracha, lapiseira e caderno. Se não for assim, ela está errada, tudo bem? Então assim finalizamos mais esse vídeo. Peço que vocês, se tiverem dúvida, voltem, vai analisando passo a passo a montagem, para que você possa conseguir responder a AP e ter uma boa nota aí nesses exercícios, tá bom? Então até o próximo.